Olá, passando aqui para contar uma história a você, para a gente poder refletir um pouquinho juntos sobre um tema que já faz dias, faz muito tempo na verdade, que eu contava essa história e agora me veio à cabeça, me veio à tona para falar um pouquinho sobre isso. É a história de um rei que tinha um servo no seu palácio, onde esse servo passava o tempo inteiro agradecendo. Então, tudo que acontecia, o servo agradecia. Oh, que maravilha! Oh, graças a Deus e tudo. E isso incomodava o rei. E o rei chegou para o servo e perguntou: por que é que você tanto agradece? Tudo que acontece, de ruim ou de bom, você agradece. E o servo sempre dizia: ó rei, é porque tudo na vida tem um propósito, tudo tem um motivo, nada acontece por acaso. É por isso que em tudo eu agradeço, porque eu sei que no fim tudo vai ter um propósito, mesmo que eu não entenda. Mas isso incomodava o rei. E o rei gostava muito de caçar, e teve um dia que o rei foi caçar e chamou o servo para ir junto com ele. E nessa, um leão lá foi pra cima atacar o rei e tudo, e o servo se meteu no meio e foi tentar salvar o rei, aquela coisa toda. Acabou que o rei ficou vivo, só que ele perdeu um dedo. E quando ele perdeu o dedo, o servo começou a agradecer. Oh, graças a Deus, que bom, que só foi o dedo, não sei o que, não sei o que. E o rei ficou enfurecido. Quando chegou lá, mandou prender aquele servo e tudo, porque tudo o servo agradecia e agora ele estava agradecendo porque o rei tinha perdido o dedo. E ele ficou um tempo preso por esse motivo, porque estava agradecendo porque o rei perdeu o dedo. E aí o tempo foi passando, passaram-se uns meses e o rei se recuperou e voltou a pescar, a caçar. Só que aí o rei foi sozinho e nessa ele encontrou um grupo de canibais. E esses canibais pegaram ele e queria matar, né? Prenderam lá naqueles pauzinhos e tudo. E queria matar ele como oferenda para oferecer aos deuses e tudo. E aí, quando ele já estava preso, já estava todo amarrado lá, aí chamaram o chefe de lá do grupo deles. E quando o chefe olhou, tava faltando um dedo. Aí o chefe disse: não, esse daí tá faltando um dedo. E jamais a gente vai oferecer uma coisa imperfeita. A gente precisa de alguém perfeito para fazer essa oferenda. Pode liberar ele, que esse daí não serve, não. E aí o rei lembrou do servo, né, que estava preso porque estava agradecendo porque ele tinha perdido o dedo. E voltou lá na prisão e tudo. E foi pedir desculpas, né, ao servo que estava fazendo aquilo e aquilo era muito injusto, porque de fato tinha tido um propósito. Por conta do dedo que ele tinha perdido, era que ele não tinha sido morto pelos canibais. E aí o servo começou a agradecer, oh, graças a Deus, aquela coisa toda. E aí o rei parou e perguntou: tá, mas peraí, por que é que tu tá dando graças a Deus se tu ficou esse tempo todinho aqui preso? Como é que a pessoa consegue agradecer ainda por uma coisa dessa? Aí ele: ó, rei, porque tudo tem um propósito, mesmo que a gente não entenda na hora, depois a gente venha entender. Aí o rei perguntou a ele: tá, e qual é o propósito que teve de você ficar aqui esse tempo todo, esses meses todo preso injustamente? Ele fez: o propósito, rei, é porque eu sempre ia caçar com o senhor. Nesse caso, o senhor foi casar sozinho porque eu estava preso. Como o seu dedo estava faltando e eles não quiseram o senhor porque não era perfeito, se eu tivesse junto com o senhor, quem seria morto era eu. Porque eu tenho todos os dedos, não me falta nada no corpo, então eu seria considerada uma pessoa perfeita e agora eu estaria morto. Então tudo tem um propósito na nossa vida. E eu te contei essa história justamente para quê? Para fazer você refletir junto comigo sobre isso. Tudo na vida da gente tem um propósito. Às vezes a gente passa por situações que a gente fica sem entender o porquê. Por que eu tô passando por isso? Por que tá acontecendo isso comigo? Por que tanto tempo para mudar de fase? Só que aí a gente tem que aprender com essa história desse servo e desse rei a agradecer, porque tudo na vida da gente tem um propósito. Mesmo que a gente não esteja entendendo agora o porquê de estar acontecendo algumas coisas, mas entenda que lá na frente você vai entender o porquê de você estar passando por isso hoje. Ao invés de estar reclamando, ao invés de estar murmurando, ao invés de estar se vitimizando, porque a vida é muito injusta, porque isso, porque aquilo, agradeça. Agradeça nesse sentido, entendendo que tudo tem um propósito. Por menor, por maior que seja, tem um porquê de estar acontecendo isso na sua vida, certo? Então eu espero que você reflita sobre isso, que comece a cair algumas fichas e que você tente mudar um pouquinho a sua visão, né? A sua perspectiva
de vida, entendendo justamente isso. Nada na sua vida está acontecendo por acaso. Tudo que está acontecendo tem um propósito por trás, entendendo você ou não. Então, tranquiliza esse coração, entendendo que tudo vai passar, que tudo faz parte de um propósito, que tudo tem um porquê de estar acontecendo, certo? Então, se são coisas que dependem de você, que você tem capacidade de mudar e de melhorar, faça. Agora, se são coisas que não dependem de você, que você se pergunta, meu Deus, não tem nada que eu possa fazer, eu tô aqui parado, né, com as mãos aqui algemadas, não tem nada que dependa de mim. Então, se não depende de você, tranquilize o coração, relaxa, faça o que tem que ser feito, faça a sua parte e deixe que o restante vai acontecer por um motivo, vai acontecer por um propósito e depois as coisas vão começarem a se encaminhar do jeito que tem que ser, tá? Eu espero que você consiga refletir, consiga fazer uma análise da sua vida a partir dessa história, que as fichas comecem a cair e que você tranquilize seu coração, certo? A mensagem de hoje é mais nesse sentido. Calma, vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, na hora que tem que acontecer, tá bom? Beijo!